Olá, bem-vindo à última retrospectiva temática do Alô Senado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os direitos do trabalhador. Pisos salariais, reajustes, carga horária, regulamentação de profissões, hora extra, folha de ponto. E o tema recordista entre os que procuram o Alô Senado para falar de trabalho, a aposentadoria. O Alô Senado começa agora. Diariamente, a TV e a Central de Atendimento do Alô Senado recebem mensagens sobre os direitos do trabalhador. Boa parte dessas mensagens traz dúvidas a respeito da regulamentação das profissões. Afinal, é papel do Congresso criar as leis que vão garantir direitos às mais diversas categorias profissionais. No ano passado, por exemplo, foram criadas as leis que regulamentam a profissão de turismólogo e as profissões ligadas à estética, como cabeleireiro, manicure e maquiador. Em 2012, a Comissão de Assuntos Sociais abre os trabalhos discutindo o projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidador de idosos. Outro tema muito comum nas mensagens é a reivindicação por salários melhores, com destaque para os profissionais de saúde e de educação. Mas em junho de 2011, uma categoria se destacou e deu o que falar na luta por remunerações mais justas. No Rio de Janeiro, 439 bombeiros foram presos por invadir o quartel-general da corporação num protesto contra o salário, que na época era de R$ 950. O episódio ganhou as manchetes dos jornais e rendeu mensagens ao Alô Senado, como a do Denilson Daniel Alves, de Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco. Ele perguntou por que os bombeiros, que arriscam suas vidas para salvar pessoas, recebem um salário tão baixo. A resposta ficou por conta do senador Lindbergh Farias. Denilson, olha, para mim não tem justificativa. Em especial os bombeiros do Rio de Janeiro recebem hoje o pior salário do país. Então eu quero dizer, inclusive, que eu apresentei um projeto que foi aprovado de anistia para os bombeiros que fizeram aquela manifestação no Rio de Janeiro. Acho que isso vai ser importante, inclusive, porque o Rio de Janeiro hoje tem um impasse, né, entre o governo do estado e os bombeiros, e eu acho que isso vai ajudar a resolver o problema, porque eles estavam sendo processados. A partir dessa anistia que nós conseguimos aprovar, a gente vai livrar os bombeiros de terem que responder a esses processos na justiça. A lei que anistiou os bombeiros foi sancionada em outubro de 2011. Alguns direitos de trabalhadores dizem respeito a praticamente todas as categorias profissionais e marcam presença nas mensagens aqui do Alô Senado. É o caso da hora extra. Em outubro de 2011, a Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou uma audiência pública sobre a hora extra e a regulamentação do uso do ponto eletrônico. A TV Senado exibiu a audiência e os nossos telespectadores imediatamente fizeram contato para tirar suas dúvidas. O Marcos Nogueira de Araújo, da cidade de São Paulo, conta que não existe folha de ponto onde ele trabalha e pergunta aos senadores se é normal a ausência da folha de ponto no local de trabalho. Quem responde é o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Não é normal e é ilegal. Você deve procurar o Ministério do Trabalho, uma seção, um posto do Ministério do Trabalho e fazer a denúncia. Você tem que ter assegurado documentos que comprovem que efetivamente você trabalhou tantas horas por dia e também as horas extras. Quer dizer, você tem o direito de exigir que haja instrumentos que garantam a você o direito de comprovar que você trabalhou tantas horas e que fez tantas horas extras. Faça a denúncia que a empresa terá que responder e provavelmente será multada e o ponto será instalado. Gostaria de saber como é que anda a proposta de redução da carga horária de enfermagem para 30 horas e o piso salarial. Olha, Diego, na verdade nós tínhamos em tramitação aqui no Senado um projeto de lei de autoria do ex-senador Romeu Tuma, hoje falecido, e é um projeto de lei que ele apresentou em 2008 que assegurava a todos os profissionais da área da saúde, não só enfermeiros, mas também psicólogos e outros profissionais da área da saúde, uma carga horária de 30 horas. Como ele não chegou a ser votado até o final de 2010, ele foi
para o arquivo. Então, hoje ele está arquivado. Infelizmente, não foi votado a tempo. Se, porventura, algum outro parlamentar desarquivar o projeto, ele poderá retomar a tramitação nesta casa. Mas hoje ele se encontra arquivado, infelizmente. De todos os assuntos ligados ao trabalho, o campeão de contatos no Alô Senado é a aposentadoria. Os problemas e as decepções com a Previdência estão presentes em relatos vindos dos 4 cantos do Brasil. São mensagens como a do Targino Merlo, da cidade de Roseira, em São Paulo. Ele pergunta por que muitos brasileiros têm seus direitos à aposentadoria negados ou protelados pelo INSS. Com a palavra, o senador Ciro Miranda. Olha, ele tem toda a razão, isso nos aflige, eu tenho uma preocupação, Targino, muito grande com essa questão. O próprio ministro responde nas páginas amarelas de uma revista essa questão. Ele diz que nós estamos perdendo fôlego, não tem dinheiro. Nós não podemos deixar um cidadão que tem direito a uma aposentadoria, que tem direito a um afastamento, ser postergado de maneira infantil e de maneira que não é justa, usando expedientes que a gente conhece, que vão levando o cidadão a ficar descrédito cada vez mais do seu país. Meu nome é Maria José, eu sou de Caraguatatuba, do litoral norte do estado de São Paulo. A minha pergunta para os senadores é referente à Previdência Social. O que tem sido feito de concreto e uma explicação mais simplificada para que nós possamos entender essa metodologia toda, que ela é complicada de ser entendida. Maria José, de fato a Previdência, depois que inventaram esse famigerado, eu digo assaltante de bolso do trabalhador, que é esse tal de fator previdenciário, claro que ficou complicado, porque trabalha com a expectativa de vida, idade, tempo de contribuição, faz todo um cálculo matemático que usa até álgebra para ver o que você vai receber. Na verdade, o tal de fator previdenciário é um redutor que confisca praticamente o salário de você, principalmente do regime geral da Previdência, que é aqueles que eu chamo os primos pobres, aquele carteirinha assinada, que o teto, no limite máximo, fica a 3.600, mas devido ao fator, acaba sendo no ato da aposentadoria, o cidadão perdendo e ganhando em torno de R$2.000. Então, é por isso que eu estou lutando tanto aqui, para derrubar esse fator e o cálculo voltar a ser um cálculo natural. O cidadão tem tempo de contribuição, faz a média e recebe a sua aposentadoria integral, tanto a mulher quanto o homem. Eu já acabei com o fator aqui no Senado, está na Câmara não votou. Enfim, para que se mude esse quadro, é preciso muita pressão para que a Câmara vote os nossos projetos que já estão aprovados aqui no Senado. O fator previdenciário e as mudanças nas regras da Previdência estão levando muita gente a questionar a forma como se administra o dinheiro do INSS. O Manuel Bara, de Almirante Tamandaré, no Paraná, manda sua opinião. Para ele, se houvesse uma gestão disciplinada da Previdência, com toda a arrecadação voltada para os benefícios, sem fraudes, não existiria risco de déficit. O Alô Senado levou a mensagem do Manuel para os senadores Paulo Davim e Álvaro Dias. E o resultado você vê agora. Olha, Manuel, eu concordo com a sua opinião. Aliás, durante os debates da reforma previdenciária, essa foi a tese que defendi, que os recursos da Previdência são suficientes e que a Previdência é superavitária. O déficit é decorrente do desvio dos recursos, ou seja, aplicação indevida. Os recursos que são carimbados na legislação, como da Previdência Social, atendem a outros setores da administração federal, a desvio de finalidade. Essa é uma discussão que travamos sempre aqui. É por essa razão que nós consideramos a reforma da Previdência uma reforma às avessas, porque atendeu apenas o interesse do governo em melhorar o seu caixa e contrariou, inclusive, direitos adquiridos pelos trabalhadores brasileiros. Manuel, na verdade, a Previdência, se for analisar só a Previdência, realmente a Previdência não é deficitária. Agora, ela precisa se adequar. Existem algumas excrescências, poderíamos assim dizer, no regime previdenciário. Algumas coisas que a gente precisa mudar, precisa melhorar, precisa aprimorar para fortalecer a Previdência. Portanto, eu acho que esse pensamento de
de modernização da Previdência, vai ser um benefício para todos os brasileiros. A Previdência é um patrimônio nacional. A gente precisa pensar na Previdência para as gerações futuras. Se a gente não preservar a Previdência agora, não deixar a Previdência viável, nós vamos pagar este preço lá na frente por omissão. E quem vai passar pelas dificuldades são os nossos filhos e os nossos netos. Portanto, a gente precisa aprimorar o sistema previdenciário do Brasil. E, evidentemente, que todo aprimoramento mexe com a estrutura. E tem as pessoas que são contra e as pessoas que são a favor. Mas o sentido é melhoramento e dar vitalidade e dinamismo ao sistema previdenciário nacional. E por hoje é só. Mas não se esqueça, o Alô Senado é um programa feito por você. Mande a sua mensagem para a gente. Por telefone, é só ligar de graça para 0800 61 22 11. Para enviar um vídeo com a sua opinião ou pergunta, acesse www.senado.gov.br/alôsenado. E para mandar a sua mensagem escrita, o endereço é www.senado.gov.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!